Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like e não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o constrangimento da Natália, né? Como se termina um relacionamento, né? Às vésperas do casamento. Como assim? Né? Então, muita gente mandou mensagem para mim: ah, você não vai comentar? Porque as pessoas gostam de ouvir a minha opinião, porque eu tô sempre aqui comentando um assunto ou outro, e como as nossas ideias batem muito, a maioria das vezes, então assim, muita gente fica me mandando mensagem: e aí, você não vai comentar sobre o novato? Você não vai comentar sobre fulano? O pessoal sabe que o nosso canal faz crítica construtiva, gente. Então, assim, se as pessoas que gostam de romantizar, esse aqui não é o canal ideal, porque a gente não romantiza essas situações. Por exemplo, gente, qual que é a necessidade de expor a Natália naquela situação? Não poderia conversar com a moça em particular, resolver a vida pessoal dela em particular, depois vem e fala: pessoal, ó, terminou o relacionamento, mas não aquele baque, sabe? Quando você vê que a pessoa tá desesperada porque tá sendo filmada e não pode reagir da forma que ela quer reagir. Parece que a pessoa fica presa aí e o olhar dela parece que sangra, sabe? Você vê no olhar da pessoa que a pessoa tá desesperada. Então eu acho que ali no projeto do Pai Resgatando Vidas, ele tem que se policiar sobre esses assuntos. Por quê? Porque ali são pessoas em tratamento, não é isso que ele diz? Então aquelas pessoas estão se tratando e de repente vem um baque desse, uma frustração dessa. Assim, a pessoa falando: ai, meu marido, já considera marido, né? Porque a maioria do pessoal ali começou a namorar já é esposa. Já é esposa, já é marido, ninguém segue ali o protocolo, né? Não que eles tenham que seguir, né, gente? Cada um tem sua opinião sobre a questão do casamento. Porém, tem muita gente ali no projeto que trata os relacionamentos como se não fosse nada. Então, assim, a Natália, um momento ela fala: ah, eu não quero saber de ninguém, eu quero ficar sozinha. De repente já começa na sangria desatada. Por quê? Mente vazia, oficina, a gente já sabe de quem é. Então, assim, aquelas pessoas não têm aquela ocupação para dizer: não, eu tô com a mente tão ocupada, eu tenho tantas obrigações que eu não tenho tempo para ficar pensando em namoro. Isso não é mais prioridade na minha vida. A minha prioridade no momento é se tratar. Então, por isso que a gente fala sobre esse trabalho psicológico, que eles precisam ter regras, disciplina, é muito importante, né, para um tratamento. E assim, gente, tem uma coisa que o Marcos está sempre falando ali, que a gente não consegue entender. Eu acho que eu e milhares de pessoas que assistem. Uma hora ele fala: ah, não, eu apoio o relacionamento, aí arma aquela festança, aí é brincadeira. Teve aquele casamento dela lá que depois de uma semana descobriram que o cara tava na maior sacanagem com outras mulheres. Então, assim, parece que ele incentiva as situações. Depois que o negócio estoura, explode, ele vai lá e diz: ah, mas você sabe que eu não apoio. Gente, dizer eu não apoio é uma coisa, eu quero ver ali na prática. Na prática ele autoriza, porque ele brinca, ele faz piada, ele incentiva, entendeu? Ah, nós vamos fazer festa, nós vamos agitar, entendeu? Ele incentiva o relacionamento. Depois ele mesmo diz: não, mas você sabe que eu nunca concordei. Então, eu acho que mexe até com o psicológico daquelas pessoas, porque se ele não apoiasse esse tipo de coisa no projeto, ele jamais iria incentivar: olha, você quer se envolver, se envolva, não quero nem saber. Não dá muito palco para isso, mas ele dá palco, as pessoas, né, fazem disso um acontecimento, entendeu? Eu não sei se é mídia, o que é, mas, gente, não é bacana essa exposição. A gente lembra da Karina, tanta coisa que poderia ter ficado, sabe, nos bastidores, mas não. Aí tem coisas que tem que falar, aí não fala. Aí tem coisas que poderia ser preservado, não preserva. Então não dá para entender, porque ninguém está dizendo aqui para não contar, para omitir. Não, mas tem que ter a forma, né, de lidar com essas pessoas. Aí você vê: não, aí ele começou a mexer com o psicológico dela, porque ela queria ir para casa da mãe dela, porque ela não queria mais ficar ali, porque ela não fez nada de errado, então ela começou a se explicar, entendeu? E isso é uma forma de terminar um relacionamento?
Aí ele dizendo, não, eu sou seu pai, eu quero o seu bem. Então se ele quer seu bem, meu filho, você não quer mais nada com ela? Então você vai lá na chácara ou espera ela vir aqui pro projeto e vocês vão se resolver. Depois a gente só comunica as pessoas que curtem o projeto, as pessoas que gostam de dar sua opinião. Mas assim, de impacto não. Então isso eu achei assim exagerado. Não adianta, por mais que as pessoas falem, ah, mas ele é assim, todo mundo sabe que é assim. Gente, muitas coisas ali precisam ser preservadas. Tem que ter um jeitinho assim para falar. E parece que não tem, sabe? É tudo como se as pessoas não tivessem sentimento, sabe? É tudo no boom, sabe? A pessoa, tipo, pegadinha do malandro, pega a pessoa naquele momento ali que a pessoa não está preparada. E isso pro adicto não é legal, gente. Não é legal, porque eles não sabem lidar com as frustrações. Então ele começa a mexer com o psicológico dela para ela poder não ir embora. Mas não adianta, você viu que ela falou? Pode fazer o que for, eu vou para casa da minha mãe, eu não vou ficar aqui. Então muita coisa ali tem que ser pensado, né, gente, antes de falar, antes de fazer, porque tá se tratando de pessoas que têm problemas psiquiátricos. Entendeu? A dependência química é uma doença do cérebro. Então essas pessoas não estão preparadas. Eles têm um acúmulo, sabe, de informações na mente deles que só leva eles para a ruína. Então tudo que você vai falar, você tem que saber falar com essas pessoas. Imagine em tratamento. Você vê que tem clínicas que isolam essas pessoas. Tem pessoas que ficam 6 meses, 2 meses sem ver a família. Então tudo isso é uma coisa muito importante. Então a gente tem que saber o que fala. Ah, mas e o rapaz que é novo? Gente, tem tanto dependente químico aí que anda bem arrumado, que tem celular, mas infelizmente sofre calado. Ninguém sabe o que acontece, sabe? Ali na privacidade da pessoa. Então as pessoas precisam quebrar esse paradigma que o dependente químico só vive jogado na rua, dormindo em cima de um papelão. Não, muito tem residência fixa, né? Então assim, é muito difícil lidar com essas pessoas. E muita gente fica comparando, né? Ah, mas eu me curei sozinha, ou eu me curei com um mês. Gente, a gente não pode medir as pessoas com a nossa régua. Isso é o primeiro ponto. Tudo que eu falo aqui no meu canal, aí o adicto, ele pega se aquilo servir para ele. Se não servir, não é o meu caso. Entendeu? Porque a gente está se falando da maioria e não da minoria. Porque as pessoas que se recuperam por conta própria é a minoria. E outra coisa, tem uma coisa muito importante sobre isso, que eu ia falar no vídeo anterior, acabei tendo tanta informação que a gente passa batido. Mas enfim, as pessoas precisam entender que para ser instalada a dependência química, primeiro vem o uso, o abuso, aí vem a dependência química. Não é assim, tem muita gente que chega a usar e abusar, mas não é instalada a dependência química na pessoa. Então essa pessoa não é um adicto, entendeu? Então assim, ele faz um tratamento, a doença não chegou a ser instalada, entendeu? Então essa pessoa não é um adicto, ele tem mais facilidade para se recuperar. Aí as pessoas precisam entender que só um médico psiquiátrico que pode dar esse diagnóstico, olha, você é um dependente químico. Tem pessoas que nem chega a ser instalada a doença. Então as pessoas precisam identificar que existe pessoas e pessoas. A recuperação é individual, gente. Então a gente tem que pensar nisso. Não existe, mas comigo aconteceu assim com você. Você é a minoria. Porque senão não existia tantos estudos, tanta formação acadêmica para as pessoas que estão se formando, se especializando na dependência química para poder ajudar essas pessoas. Não teria muitas empresas farmacêuticas criando remédios para poder ver se consegue desintoxicar essas pessoas, entendeu? Então as pessoas precisam entender que quem se sai sozinho, ela não sabe a real situação. Ela foi num psiquiatra, ele deu esse diagnóstico de dependência química, as pessoas acham que usou um mês, é um dependente químico. Não é assim, gente, entendeu? Então a pessoa precisa entender que existe o uso, o abuso e a dependência química, entendeu? Então não é assim, eu usei uma semana, pronto, eu sou dependente químico, aí não quis mais, pronto. Não se compare a outras pessoas, a recuperação é individual. E tudo que a gente fala aqui, as minhas críticas, a minha opinião, é todo sobre uma individualidade. Cada um é cada um, né? Então a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, gente, voltando lá ao assunto da Natália, eu como mulher, eu fiquei com muita dó da Natália, porque a gente sabe, né, que isso é uma falta de respeito. A gente não fala assim na nossa vida real aqui, que, poxa, o cara vai terminar com você e termina por celular. O pessoal tirou sarro até do Gustavo Lima, que acordou a Andressa Suíta de madrugada e disse, acabou o relacionamento. Não é assim. As pessoas se chocam, né? Imagine você ao vivo, achando que se sentindo a casada, aí de repente, bum! Olha, o cara não quer mais nada com você porque aconteceu. Gente, eu acho isso tão particular que eles deveriam ter se resolvido lá entre os dois e depois vem e comunica, se achar importante comunicar. Mas como ali no projeto tudo as pessoas falam, então eu achei assim que foi uma mídia negativa. Entendeu? Porque eu vi muita gente criticando. E tem por outro lado, né? A gente tem que respeitar as diferenças, as opiniões. Tem muita gente que acha normal, ele é assim mesmo, todo mundo sabe que ele é assim, e se não gosta, não assiste. Então a gente respeita essas opiniões. O que as pessoas precisam entender é que quando a gente se entrega para algo, a gente se entrega de verdade. Então não é assim, não assiste mais. Porque por mais que a gente fala, não quero mais, não vou mais assistir, a gente acaba assistindo. Por quê? Porque aquilo ali foi de coração, o nosso sentimento, a gente passou a gostar da intenção das pessoas. Então não é de uma hora para outra. Quando você faz alguma coisa que é tipo, tô nem aí, não quero mais, acabou, tchau, 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 tchau. Aí você não liga, aí você não quer nem saber. Mas quando você gosta de uma coisa de verdade, você não consegue se desligar real. Entendeu? Por mais que você não assista, você procura pessoas que comente, você vai pro YouTube, você quer entrar em grupos, por mais que você está chateado, desanimado ou qualquer outro motivo, gente, você se desapontou, mas a real é uma só. A intenção do projeto é maravilhosa e a gente fica com aquilo, né, com aquela emoção, poxa, será que fulano vai ser ajudado? Será que isso vai dar certo? Mas para muitos ali, infelizmente, não está dando certo e o Marcos não vê necessidade de mudança. A gente vê muito falatório e pouco trabalho. Então ali, se eles se focassem mais para o lado do atendimento psicológico, eu acho que ia ajudar mais do que essa questão de ficar pedindo madrinha, de ficar arrumando namoro, fazendo piada com certas coisas. Eu acho que é desnecessário. Então, pessoal, vamos desejar toda a sorte do mundo para a Natália, que ela não recaia, que ela seja forte e que o Marcos comece, né, ter bom senso em certas atitudes. Até o próximo vídeo.